Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre acordos extrajudiciais e judiciais. O acordo que a administração pública pode fazer antes de se iniciar um litígio perante a justiça. E vamos falar também sobre acordo quando o processo já existe no âmbito do Poder Judiciário. O que a gente observa na administração pública? É um comportamento muito confortável. Deixe ir para a justiça, deixa brigar, porque afinal de contas a despesa vai cair no próximo governo. E com base nesse raciocínio pequeno, o endividamento público vem crescendo e tornando mais difícil a cada dia o cidadão ter a sua posição e o seu dano recomposto pela administração pública. Então vamos reposicionar esse cenário. Primeiro dever de um agente público é cumprir com a legalidade. Desobedecer à lei deveria ensejar processo disciplinar contra as autoridades envolvidas ou correição, dependendo do nível em que ela esteja, e também deveria ensejar a ação regressiva contra o servidor que pratica um abuso de autoridade por um ato manifestamente ilegal. Mas, na nossa atual realidade, não é isso que acontece. Também a administração pública pode fazer acordo para se ressarcir de prejuízos causados pelo particular. Exemplos que vêm se tornando frequentes são os danos que ocorrem em barragens, desabamento de prédio público, irregularidades na execução de obras. O tema está regulado na esfera federal pela Lei Complementar 73, que é a lei que trata das competências da Advocacia Geral da União. Lá existe também um órgão, nesse ponto, com uma atuação muito tímida na composição de litígios. E, a partir disso, existem dois decretos que regulamentam o tema. O decreto 2346, de 10 de outubro de 1997, e o decreto 10.201, de 15 de janeiro de 2020. Com base nesses dois decretos, os valores definidos para a composição ou acordo ficaram em até 50 milhões de reais, até 10 milhões de reais e até 5 milhões de reais. Quando é que esses valores, esses limites são atendidos? Depende das autoridades envolvidas. Até um determinado valor pode inclusive ser delegada a competência para a composição da lide ou do litígio. A partir de um certo valor, não pode mais ser estabelecido qualquer delegação de competência. Ela fica privativa ao advogado-geral da União, ministro de Estado, presidente de tribunais superiores, procurador-geral da República e defensoria. Mas quando nós vamos tratar desse tema, existem outras questões igualmente complexas. Por exemplo, em que medida pode a administração pública fazer um acordo em um processo que está em litígio perante o judiciário? Ou seja, quais são as cautelas que são devidas nessa situação? Porque, deixando a administração pública vir a ser condenada, a despesa entrará em precatório e, portanto, aquela pessoa que está buscando o ressarcimento vai sofrer ainda mais um longo período de espera. O que acontece é que esse primeiro decreto, que eu citei aqui, o decreto 2346, de 10 de outubro de 1997, acabou sendo um decreto que reflete uma exigência do Poder Judiciário. Na gestão do ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, entre outros ministros que presidiram aquela corte, houve uma preocupação muito grande com os recursos repetitivos. Porque, a esse tempo, na década de 90, a regra era recorra até a última instância. E os advogados deixavam de fazer uma análise criteriosa do direito e do fundo do direito e passavam apenas a cumprir uma ordem quase insana de se recorrer até a última instância. Quando estive no serviço público, inclusive, presenciei essa capsus de minúcio em relação aos procuradores e advogados. A ordem era recorra até a última instância. E como se nós praticássemos até um ato ilegal em não recorrer.
Muitos chefes nos consideravam e consideravam os advogados com apenas uma máquina para adiar a despesa pública. Veja a que ponto pensamentos dessa ordem prejudicam a efetivação dos direitos fundamentais do cidadão. Então, a nossa recomendação é ao advogado: exerça soberanamente o seu juízo de valor sobre uma demanda. Nesse decreto, por exemplo, é vedado entrar com recurso quando a matéria já está pacificada. É importante fazer uma análise criteriosa do direito e das matérias envolvidas. E aí vem o outro receio. Será que eu não estaria favorecendo um determinado credor ou um determinado litigante da administração quando, ao invés de fazê-lo enfrentar essas demandas nas 3 ou 4 instâncias do Poder Judiciário brasileiro, retirando ele daquele rigor de um processo e trazendo para uma composição? Existe sempre esse medo. E existe, inclusive, ações que o Ministério Público Federal entrou contra servidores que fizeram acordos. Então, é importante que se faça uma análise precisa. Nós recomendamos que, ao trabalhar nessa matéria, inclusive escrevemos sobre isso no livro Tribunais de Contas do Brasil, na 4ª edição, nós tratamos desse tema, ações judiciais e acordo extrajudicial, acordo judicial e ação regressiva, das páginas 226 a 241. Nós produzimos vários trabalhos em perfeito acordo com a jurisprudência existente. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União aceita a possibilidade de acordo, tal como está na Lei Complementar 73, em absoluta coerência com essas disposições. E o último tema que tratamos, e acabei de ler para você aqui agora, é a questão da ação regressiva. Muitas vezes, o verdadeiro culpado da litigância acaba ficando impune. É importante que a administração considere todos esses aspectos antes de fazer um acordo. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as normas aqui referidas e um pedacinho do sumário do livro Tribunais de Contas do Brasil, da 4ª edição, onde nós tratamos do tema. Continue acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e difundindo com seus amigos, porque todos nós queremos uma administração pública melhor para o nosso país.